Celulares, consertamos todos os modelos e marcas de celulares e impressoras. Formatamos computadores e notebooks. Na Assistec você encontra acessórios para celulares, como capinhas, películas, carregadores e cartões de memória. Assistec, Avenida Maria Sigiário Hoffmann, 1165, São Nicolau. Fone Whats 559-9177-9448. Assistec, trabalho de qualidade e confiança. São Nicolau conta com Marcelo Autopeças. Peças para motores, embreagens, suspensão, elétrica e acessórios. Temos serviços de entrega e excelentes condições de pagamento. Estamos na rua Maria Segiaro Hoffmann, em diagonal ao Ginásio de Esportes. Fone 9-8438-1271. Marcelo Autopeças, sempre inovando para melhor lhe atender. Agora com filial em Pirapó, atendendo pelo fone 98129-8159. E em São Luís Gonzaga pelo fone 999799709, junto a Caramelinho Auto Center. Olá, amigo! A Agropecuária São Rafael está com uma variada linha de medicamentos, indumentárias gaúchas, uns aperos no capricho para a lida no campo. E para o seu amigo pet, temos linha alimentar de qualidade, estética com coleiras, shampoo para deixar o seu pet ainda mais lindo e cheiroso. Contamos com os serviços veterinários 24 horas por dia, sob responsabilidade do médico veterinário Rafael Cardoso. Venha nos visitar e confira. Nos chame pelo telefone 3363-1206 e 99967-2713. Agropecuária São Rafael, a parceria da saúde animal. E aí, dona de casa, pronta para economizar? Então o endereço de suas compras é o Mercado e Padaria do Alemão, o maior e mais completo da cidade. Nas gôndolas do Mercado e Padaria do Alemão você encontra, além do menor preço, produtos de qualidade e de marcas conceituadas, bem como variedade em opções. Além disso, tem completo açougue e padaria. Entregas a domicílio. Mercado e Padaria do Alemão, o endereço das melhores compras, ao lado da Praça Roque Gonzalez. Fone 99678-4980. Sabe o que te tira do aperto nas piores horas? Quer dinheiro agora? Quero dinheiro na hora. Quero até 18 vezes pra parcelar. Em até 70 dias começar a pagar. Quero. O empréstimo pessoal que você saca nas lojas Quero, que cai na sua conta no app Quero Pague. Ou qualquer coisa, é só chamar no WhatsApp. Dinheiro na hora, é só nas lojas Quero. Acesse agora www.novacançãofm.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. A Nova Canção FM apresenta o programa Maranata. Produção e apresentação, Wilson Saturno de Oliveira. Ira bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder. Às vezes eu fico pensando, quando será a vinda de Jesus? Será que ele virá bem cedo, ao romper da aurora, ao esconder da luz? Será um dia de grande agonia para os desviados que aqui vão ficar, sabendo que neste momento a igreja subindo está. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja,
peleja. Ele vem arrebatar seu povo, ele vem buscar a sua igreja, vindo-se a peleja. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Com esse texto de Isaías 53, nós queremos saudar a todos os nossos irmãos, amigos, ouvintes do programa Maranata, nesta quinta-feira, muito calor aqui na Primeira Querência do Rio Grande. A nossa saudação a todos na paz do Senhor. Querida Salete, que está aqui comigo sempre, nossa tag de som, a Lara, nossos colaboradores aqui da programação Maranata, que Deus abençoe cada um nesta noite de uma forma muito especial, que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso venha abençoar muitas e muitas vidas através da sua palavra e dos hinos que serão aqui rodados no nosso programa para alegrar a sua vida, abençoar a sua alma, o seu coração, e você nesta noite ficar leve na presença de Deus. Querido e amado Deus, eu te agradeço nesta noite, por este momento, por estarmos aqui mais uma vez, por esta semana que tem nos guardado. Senhor, eu te agradeço pela vida, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela família, Senhor, pela esposa, pelos filhos. Te agradeço pelos nossos colaboradores. Te agradeço, Senhor, por este canal de bênção, a Rádio Nova Canção, os diretores, funcionários, que estão abrindo a porta para que a palavra, o Evangelho seja anunciado em muitos lugares. Pessoas aflitas e oprimidas, que muitas vezes estão tristes, angustiados, sem esperança, sem paz, sem salvação, sem perdão. A tua palavra tem alcançado, o Senhor tem transformado. Aqueles que muitas vezes estão tristes, angustiados pelo que estão passando, ao ouvirem a tua palavra através dessas frequências moduladas, Senhor, sentem-se abençoados na tua presença. Nós oramos, pedimos, fica conosco e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir os próximos 2 louvores da nossa programação. Promessa na Bíblia que é para ti, para mim. Há uma promessa na Bíblia que é para ti, para mim. Novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver. Novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver. Há uma promessa na Bíblia que é para ti, para mim. Há uma promessa na Bíblia que é para ti, para mim. Novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver. Novo céu, uma nova terra, onde nós vamos
viver. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Para a Nova Jerusalém. Não haverá dor nem lamento naquele belo país. Não haverá dor nem lamento naquele belo país, porque o Santo dos Santos estará reinando ali. Porque o Santo dos Santos estará reinando ali. Quando Cristo vier em glória, eu não vou querer ficar. Quando Cristo vier em glória, eu não vou querer ficar. Seremos levantados com poder, seremos levantados com poder, seremos levantados com poder para a Nova Jerusalém. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também para a Nova Jerusalém. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também. Mas se você vai, eu vou também para a Nova Jerusalém. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim,
identidade e adoração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Vamos em frente com o nosso programa, são 19 horas e 21 minutos. Irmã Salete, a paz do Senhor. A todos os ouvintes do Maranata, cada um que está no seu lar, nos ouvindo, mais uma vez estamos aqui, né, para levar até você a palavra do Senhor, os louvores, né, que é uma bênção. Vai o nosso carinho, a nossa saudação a todos, né, os de perto, os de longe, que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. A Lara, que está ali, né, nossos filhos que estão em casa, né, que Deus abençoe. A Abner, a Jamile, todos com as mais ricas bênçãos do Senhor. Muito bem, daqui a pouquinho a Marceleta vai ter que dar uma saída, né, tem uma escala ali na sede, mas nós vamos levar a programação até as 21 horas. Não desligue teu rádio, fique conosco. Tem muitos hinos para nós ouvir ainda nesta noite. Também a mensagem da palavra de Deus. O nosso abraço, o nosso carinho a todos os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Nova Canção. Também nós agradecemos a todos pelo carinho, pela audiência, que nos acompanham pelo rádio. Está com o seu radinho ligado aqui São Nicolau e arredores, né? Município de São Nicolau, os municípios vizinhos, até onde alcança a Rádio Nova Canção, na Argentina. A todos nós abraçamos nesta noite de uma forma especial. Também a irmã Maria Antônia Braga está na escuta, nosso programa, Deus abençoe ela em Porto Alegre, toda a sua família, que estão sempre sintonizados conosco. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Nosso abraço também à irmã Nena, irmão Adão, ali no bairro Boa Esperança, que sempre estão na escuta também, e eles que têm ali sempre bastante leite para vender, né? Leite de vaca, ovos, e viva a fartura, né? Que a miséria ninguém atura. Deus abençoe os irmãos, sempre estão aí com o seu radinho ligado, nos acompanhando o nosso programa, também orando por nós. Deus abençoe os nossos irmãos, certo? Também minha saudação ao irmão Daniel Oliveira, nosso colega de trabalho, ali na Timbaúva. Deus abençoe os irmãos, todos os irmãos ali da igreja do Pastor Nino, né? Temos muitos amigos ali que congregam naquele lugar. Também, irmão Giovanni, irmã Alessandra, irmã Maria. Deus abençoe os irmãos, que o irmão Giovanni é funcionário ali do açougue Santa Rita, e também toda a sua família. Vai o nosso abraço, pastor Fabiano, da igreja Assembleia de Deus Argentina, nosso amigo, sua família, e os demais irmãos que congregam ali também. E também das outras denominações, né? Temos muitos amigos, irmãos em Cristo, e a nossa oração por todos os irmãos em Cristo, né? E também nós não temos nenhuma restrição com nenhuma denominação, porque cada um sente no seu coração de servir a Deus aonde se sente bem. Então, nosso carinho a todos vocês nesta noite, a nossa saudação especial, todos os nossos ouvintes que estão com o rádio ligado, acompanhando a nossa programação e também orando em favor da obra do Senhor, certo? Pastora Cira e família, e também os nossos irmãos obreiros da Igreja Assembleia de Deus, e também as irmãs do Círculo de Oração, as jovens, as crianças. Final de semana passado tivemos uma grande festa ali nos Potreiros Polidórios, né? Domingo pela manhã, mais um aniversário do Círculo de Oração Casa Cheia,
super lotado, com gente até por lá de fora, né? Dava para encher 2 igrejas de tanta gente que foi. Almoço 0800 ali preparado pelos irmãos. E isso é muito lindo, esta união, né? Esse trabalho. E todos almoçam, ninguém vai embora porque não tem dinheiro para pagar, né? É muito lindo esse modelo que a nossa igreja tem criado de um tempo para cá, para olhar mais para os irmãos de menos poder aquisitivo, né? Que é difícil os irmãos ir numa festa com uma família aí de 5 pessoas, 6 pessoas, e às vezes não tem dinheiro para comprar um churrasquinho, né? Acaba indo embora com vontade de comer uma carne, uma comida diferente. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm criado esse modelo, né? Para que todos os irmãos, todos possam almoçar, possam tomar o seu refrigerante, possam comer o docinho gostoso feito pelas irmãs, né? Isso é muito importante, irmãos. É nessas horas que a gente consegue sentir a comunhão, né? Comunhão, tanto espiritual como material, na hora do almoço. Isso é muito importante. Isso aí é o que faz com que a igreja se una, né? No mesmo sentimento, no mesmo propósito, no mesmo nível financeiro, enfim. A igreja é uma bênção. E nós estávamos conversando com alguns obreiros lá no final de semana e observando que a igreja é uma instituição abençoada. Tem muitas pessoas, uma vez, eu vou contar esse testemunho, uma certa vez um jovem me abordou aqui no centro da cidade e me disse assim: como que vocês conseguem aguentar sem escutar música, né? Sem poder escutar música, vocês crentes não podem escutar música. Eu disse: por que não? Aí ele me olhou firme e eu disse: eu já vou te explicar por quê. Nós temos a nossa música, nós escutamos música, nós temos a nossa própria música, os evangélicos têm as suas próprias músicas e música boa para ele. Todos os ritmos, gostos musicais nós temos na igreja. E não é só música que nós temos na igreja. Nós temos na igreja pessoas de todas as classes sociais. A igreja do Senhor Jesus, ela é completa, né? É uma obra completa. Ali na igreja nós temos, aqui em São Nicolau, que é uma cidade pequena, uma cidadezinha de 5 mil e poucos habitantes, o campo eclesiástico pequeno. Nós temos aqui advogados, nós temos arquitetos, nós temos professores, nós temos prefeito, nós temos secretários municipais, nós temos vereadores, nós temos muitas pessoas de muitas classes sociais que são pessoas normais, né? Pessoas da sociedade, pessoas que servem a Deus, porque Deus não olha para a posição das pessoas, mas Ele abençoa, Ele abre as portas, Ele ajuda para que os nossos irmãos conseguem estudar, se formar. Por que não? Por que a igreja tem que ser um clube fechado? Que não se possa estudar, que não se possa crescer na vida espiritual, porque crente não pode ser bem de vida, não pode ter uma profissão, né? Não pode ser um juiz. Nós temos juiz na igreja, aqui não, mas em outras cidades temos juízes, nós temos pessoas da mais alta sociedade, camada da sociedade, nós temos juiz da Suprema Corte evangélica, nós temos governadores evangélicos, né? Então, a igreja, ela não é algo fechado, como eu disse, que é somente para estar com a Bíblia debaixo do braço e dizer glória a Deus. Não, a igreja é um organismo vivo e ali as pessoas se reúnem para adorar a Deus, de todas as camadas da sociedade, né? De todas as camadas da sociedade. Ali estão as pessoas que necessitam de salvação. Jesus disse assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha só, ele disse todos, ele não disse vende a mim os pobres, né, os miseráveis. Não, ele amou essas pessoas de uma forma especial, porque ele tinha compaixão dessas pessoas, dos doentes. Ele comia com os pecadores, ele ia na casa dos pecadores, ele ia na casa dos doentes, dos paralíticos, dos coxos, ele ia na casa
ele ia na sinagoga, onde estavam as pessoas da alta cúpula, né, daquela época. Ele frequentava todas as camadas da sociedade. Então, ele disse: vinde a mim todos vós que se sentirem cansados, oprimidos, né? E ele disse: eu vos aliviarei. Ele não disse: vinde a mim os pobres, vinde a mim somente aqueles que não têm estudo, vinde a mim somente aqueles que moram lá nas periferias da cidade. Não, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados. Todo tem uma alma. O juiz tem uma alma, o governador tem uma alma, o presidente tem uma alma, os deputados, o senador, todo mundo tem uma alma e eles precisam encontrar com Jesus. Eles precisam sentir a presença de Deus na sua vida. Eles precisam entregar a sua alma, a sua vida para Jesus fazer uma grande obra na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, né? Nós temos grandes empresários na igreja. A igreja é algo maravilhoso, irmão. Antes de nós sermos crentes, nós somos cidadãos brasileiros. Cidadãos brasileiros. Nós temos título de eleitor, nós temos identidade, nós temos CPF. Antes de nós sermos um crente, antes de sermos um cristão, nós somos um cidadão brasileiro. Amém, meus amados? Aleluia. Então, muitas vezes, para nós, falta conhecimento, falta entendimento para nós, falta nós entender e conhecer da onde nós viemos, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo no presente. Nós não estamos perdidos, meus amados irmãos. Nós não estamos aqui pregando o evangelho, fazendo um programa de rádio, porque nós não temos outra coisa para fazer. Nós temos uma missão. Deus nos tirou lá do mundo do pecado, que nós nem pensava em um dia frequentar uma igreja dos crentes, tá? Nunca nós pensava. O Senhor nos salvou, nos trouxe para dentro da igreja, e Ele mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. Ele nos tirou do mundo do pecado e nos colocou num lugar celestial, aonde nós podemos servir a Deus com liberdade, irmãos. Liberdade, não escravo. Crente não é escravo, irmãos. Nós temos liberdade. Antigamente, talvez alguém usava um pouco tirava um pouco a liberdade dos crentes, né? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Crente não podia assistir televisão, crente não podia frequentar um diretório de política, crente não podia chutar uma bola, que era um perigo muito grande, né? Crente não podia isso, não podia aquilo. Então, podia ser que alguém estivesse cerceando a liberdade, mas hoje não, meus amados irmãos. Hoje não precisa. Nós sabemos o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Nós sabemos o nosso limite, até onde nós podemos ir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a ter maturidade espiritual. Tá? Se lá é perigoso, nós não vamos. Nós não vamos. Se lá tem uma reunião lá que está perigando nós ir, nós não vamos. Se nós ir num evento que não é próprio para evangélico, nós fizemos o que tem que fazer, depois viramos as costas e vamos embora. Então, o crente sabe os seus limites, aonde ele pode ir, aonde pode botar o seu pé, né? O crente sabe aonde frequentar, o crente sabe o que vestir, o crente sabe o que usar, o crente sabe aonde ele vai colocar a planta do seu pé e que maneira ele vai viver na presença de Deus, porque ele foi transformado e ele tem conhecimento da palavra de Deus. E se ele não faz isso, não tem isso, é porque ele ainda não foi transformado, não foi mudado. A palavra de Deus ainda não fez aquela mudança por dentro e por fora dele, né? Então, a palavra de Deus é como água, ela lava os pecados, né? Ela purifica, ela limpa, né? Com a lavagem do evangelho. A água limpa os pecados. Que Deus abençoe a minha e a tua vida nesta noite. Vamos ouvir mais louvores e os irmãos podem participar do nosso programa. Teremos um grande prazer, uma alegria quando os irmãos pedem seus hinos. Eles estão ajudando nós a apresentar o programa e nós ficamos muito felizes quando os irmãos participam, né, e pedem o seu louvor,
deixa o seu recado, para nós é uma alegria muito grande, tá bom? Então vamos ouvir mais 2 louvores na nossa programação. Será um dia de grande agonia para os desvios. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam o seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo nem João, nem Davi nem Sansão, nem Isaac nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Qual o nome que te dá confiança e fé para vencer o mundo e mesmo a morte até? Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Neste mundo ou além, este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé.
o teu momento, raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Abandonou você quando você parou, ele estava lá. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você sorriu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. E não importa quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você parou, ele estava lá. Quando você sorriu,
saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história. 19h45. Vamos em frente aí com a programação Maranata até as 21 horas. Quero agradecer aqui a oferta, não lembro bem se é voto ou é oferta, do irmão Juvenal e da sua esposa, que nos deixaram ali no Teio. Da irmã Emídia, do irmão Juvenal, do assentamento São Domingos. Eles nos deixaram ali uma oferta de R$50 para ajudar na manutenção do nosso programa. Nós queremos agradecer aos irmãos, seja qual foi o sentimento do coração de vocês, nós agradecemos de coração também, tá? E Deus irá recompensar vocês pelo que vocês têm feito pelo nosso programa, tá bom? Não é fácil, todos que têm programa de rádio sabem que não é fácil, né? Temos as nossas despesas, né? Temos nossa contribuição aqui no nosso programa com a rádio todo mês, e nós temos que honrar o nosso compromisso. E nós não estamos aqui para obter lucro, coisa nenhuma. Temos aqui para simplesmente fazer a programação Maranata, levar até os nossos ouvintes aí a mensagem, tanto cantada como pregada, já há 15 anos no ar, proclamando o Evangelho, tá? E nós somos muito gratos pelos irmãos que nos ajudam a levar essa programação ao ar. E todos que começaram conosco, muitos que começaram conosco lá em 2010, muitos já não estão no rádio mais, e não é fácil, né, meus amados? Manter aí por longos anos uma programação, é preciso coragem, é preciso força espiritual, é preciso companheirismo, né? É preciso ter paciência, perseverança, porque muitas vezes estamos cansados, como essa semana foi muito cansativo para nós, e o trabalho muitas vezes nos sobrecarrega, mas nós tiramos esse tempinho para estar aqui com os nossos ouvintes, conversando com vocês sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, interagindo, orando em favor dos necessitados, pedindo oração também, para que nós possamos vencer o mundo e as coisas que vêm muitas vezes sobre a nossa vida. Quero agradecer ao tio Miliano e à tia Florinda, lá de Porto Alegre, que sempre estão colaborando conosco. Estamos ansiosos, esperando a visita deles, creio que amanhã já estão por aí, para nos visitar. Queremos agradecer aos irmãos pelo carinho de sempre, pela contribuição. Queremos agradecer ao seu José Oliveira, nosso grande companheiro também, o professor Eni, as crianças ali do Potreiro dos Polidórios, que nos ajudam a levar ao ar a programação já há muitos anos. Um grande abraço para vocês aí. Também a tia Otília, o tio Roque, ali o tio Clóvis, Deus abençoe. São também nossos companheiros do rádio. Um grande abraço para vocês, obrigado sempre pelo carinho e pelas vossas contribuições. Queremos agradecer ao seu Ivo Carvalho também, de há muitos anos colaborando conosco. Um grande abraço ao seu Ivo e toda a sua família, suas filhas, seus genros, netos. Deus abençoe ricamente cada um de vocês, tá? Irmão João Silvio Figueiredo também, a irmã Neuza, o Márcio, a Jaqueline, a irmã Nilza, a mamãe, todos vocês. Nós agradecemos de coração, tá? Pelo que vocês têm feito pelo nosso programa, pela nossa família
Somos amigos de muitos anos, conterrâneos, vizinhos de um longo tempo e sempre estão auxiliando nós aí, ajudando nós a levar ao ar a programação. Que Deus continue abençoando vocês, tá? E direcionando as vossas vidas para aonde Deus ordenar vocês tomar esse passo importante que vocês estão aí pretendendo tomar, tá? Nossa oração sempre por vocês. Irmã Terezinha, irmão Josélio, lá em Santa Catarina, um forte abraço para vocês, com muita saudade sempre. A toda a família aí, o Josiel, a esposa, os filhos, Deus abençoe. Em Biguaçu, Santa Catarina. Que Deus venha guardar, livrar de todo o mal vocês aí nessa localidade, tá? Todos os anos eles vinham nos visitar, até 2 vezes por ano, agora faz tempo que eles não vêm, né? Depois que o papai faleceu, aconteceu algumas coisas aí e deixaram eles sem ânimo para vir, né? É longe, mas Deus sabe de todas as coisas. Quem sabe um dia vão vir morar aqui, porque já tem propriedade aqui em São Nicolau. Quem sabe um dia vão vir fazer a sua casinha aqui e tirar os restos das suas vidas, só Deus sabe, né? Também queremos agradecer a irmã Francisca, irmão Amarante, lá em Canoas, nossos tios da Salete, também Deus abençoe. São guerreiros na obra de Deus, sempre trabalhando, fazendo a vontade do Senhor. Deus abençoe toda a família aí em Malaquias, todos os nossos irmãos e amigos. Queremos agradecer ao seu Zequinha e a Berenice, também são gentes de casa, amigos nossos, colegas. Deus abençoe vocês ricamente, tá? E que Deus não deixe faltar nada para vocês, dando saúde e paz no coração, tá bom? A irmã Ruth Portela, irmão Astro, que tem a sua lancheria ali, saída para São Luís Gonzaga. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência de vocês. A irmã Neiva Padiello, lá do bairro Boa Esperança, também Deus abençoe ela e também não deixe faltar nada. Também a irmã Kika, do Passo de Santa Maria, e também o irmão Laurindo. Deus abençoe os nossos irmãos. Essa semana ele veio trazer a sua contribuição. Deus abençoe ricamente os nossos irmãos, tá? Grande abraço para vocês. E também a irmã Emídia, irmão Juvenal, no assentamento São Domingos. Aqueles também que sempre estão orando em favor do nosso programa, muitas vezes não podem ajudar e sempre estão levando a Deus em oração. Deus abençoe a todos de uma maneira especial, tá bom? Talvez alguém manda alguma ofertinha avulsa, né? Nós agradecemos a todos. A intenção do coração de vocês é mais importante, tá certo? Um grande abraço aos nossos colaboradores e nós vamos rodar mais 2 hinos para o vosso elevo espiritual. Vamos ouvir. te adorar.
nas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. No dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, talvez eu esteja lá em cima para contemplar. Verei uma noiva de branco encontrar nas nuvens com o meu Senhor, e nesta hora de alegria eu irei chorar. Verei palavra por palavra então se cumprindo. Verei o meu Jesus sorrindo, me estendendo as mãos. Verei meu Cristo então nas nuvens, resgatando a todos os que nele creem. E nesta hora um hino novo eu irei cantar. Ele separará o bem do mal, ele queimará a
e juntará o trigo. Os mansos herdarão a terra e os maltratados ele os recolherá e serão seus amigos. Os mansos herdarão a terra e os maltratados ele os recolherá e serão seus amigos. Ele separará o bem do mal, ele queimará a palha e juntará o trigo. Os mansos herdarão a terra e os maltratados ele os recolherá e serão seus amigos. Os mansos herdarão a terra e os maltratados ele os recolherá e serão seus amigos. Ele os recolherá e serão seus amigos. Ele os recolherá e serão seus amigos. E serão seus amigos. E serão seus amigos. Jesus voltará. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h02. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20h02. Muito bem, essa programação Maranata no seu rádio. Irmão Devanir Carvalho está na escuta e pede o hino Bate na Porta. Daqui a pouquinho já vamos rodar esse lindo louvor para o elevo espiritual do nosso irmão Devanir Carvalho. Deus abençoe o nosso irmão Devanir. Também depois vamos rodar o hino com a Amanda Vanessa. Tá chorando por quê? Esse lindo louvor. E para o elevo espiritual de todos os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando nas vilas, nos bairros, aqui no centro da cidade, lá na roça, no sítio, na chácara, na granja, na fazenda, do outro lado do Rio Piratini, ali na Ensenada, os irmãos, um grande abraço. Também no Rincão do Sarmento, dos dois lados do Rio Piratini, também Santa Rita, Rincão dos Barcelos, São José Velho, Garruchos, Rincão dos Mirandas. Temos muitos irmãos e amigos nessas localidades. Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Tá? Obrigado sempre pela audiência da nossa programação. Assentamentos são domingos. E também lá para o assentamento Nova Cambaí, a irmã Yolanda sempre está escutando, irmão João, irmão Pedro, irmã Nelly. Deus abençoe todos vocês, irmão Alcindo, irmã Deusa e demais irmãos e amigos do assentamento Nova Cambaí. Lá para o Rincão dos Potreiros, irmão Jaci, evangelista, irmão Jaci e sua família, irmão José, irmã Ide, evangelista, Deus abençoe. E no nome desse nós abraçamos a todos os nossos irmãos aí dos Potreiros dos Polidori, também São João Tujá, aos irmãos da Assembleia de Deus, também da Igreja Batista Salém. Temos muitos amigos e ouvintes aí nessa localidade. Também queremos agradecer a audiência dos nossos
internautas que nos acompanham pela live da Rádio Nova Canção. Lá na cidade grande, longe, temos sempre pessoas nos escutando. Que Deus abençoe a todos de uma maneira especial. A nossa oração final depois em favor de todos os pedidos de oração, das pessoas enfermas, das pessoas que estão acamadas, desesperançadas, muitas vezes desenganadas pela medicina. E por falar nisso, eu quero mandar um abraço para ali na Vila Jauri, o nosso amigo seu Orandir, nosso colega de trabalho, que no dia de ontem ele perdeu a sua esposa, né, Dona Sarita. E nosso abraço a toda a família enlutada ali na Vila Jauri. Ela sofreu bastante com aquela enfermidade, falta de ar, muitos anos usando oxigênio, e chegou o momento dela partir e deixamos o nosso abraço de carinho e solidariedade, toda a família da Dona Sarita, os filhos, filhas, Marcelo, nosso colega ali também, e as filhas ali na Vila Jauri, tá bom? Seu Polacão, como nós chamamos ele. E nós deixamos então nossos sentimentos a toda a família da Dona Sarita. Sempre é dolorido uma perda, né? E sempre não queremos perder de maneira nenhuma. Mas Deus sabe os seus planos, e sobre a morte, sobre esses assuntos eu não me meto. Isso são mistérios de Deus. E se alguém tiver alguma interpretação disso, algum conhecimento disso, eu não conheço, tá? Porque a morte é um mistério. A nossa partida aqui é um mistério. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós não sabemos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar preparados. Como a igreja, como as 5 virgens prudentes, né? Que estavam com as suas vasilhas cheias de azeite, tá? E tinha 5 virgens nécias que não estavam preparadas. E a Bíblia diz que veio o noivo, saía ao encontro. Aí elas pediram azeite para aquelas que tinham. Elas disseram: não, porque vocês não foram comprar, vocês não tinham azeite. Isso fala daquelas pessoas que estão na igreja despreparadas, que não estão vigiando, que levam as coisas de qualquer jeito, não levam as coisas a sério. Mas a palavra de Deus está sempre nos orientando a nós estar vigilante, vigiai e orai, para que não caias em tentação, tá? Então é importante, irmãos, nós olhar para a palavra de Deus, para os acontecimentos, para tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, que é os acontecimentos dos últimos tempos. Ver o que está acontecendo aí no nosso clima, né? Ver o que está acontecendo aí nas tragédias que têm assolado cidades inteiras. Isso não é um acontecimento isolado, isso há muito tempo vem acontecendo, e num tempo para cá com bastante intensidade. E eu fico triste quando eu olho comentários de pessoas que ficam comentando nas redes sociais sem nenhum conhecimento bíblico e nem um respeito por aquelas pessoas que estão passando. Cada tragédia que acontece, a gente fica triste de ver os comentários. Ah, porque aquela cidade era uma cidade que acontecia isso, uma cidade que acontecia aquilo, e daí Deus castigou porque veio uma tempestade e quase que dizimou todo mundo. Mas é Deus que sabe todas as coisas, meus amados. Não cabe a nós julgar, nós não somos juízes para julgar. Nós somos meros seres humanos que não sabemos de nada. Que Deus tem um poder tão grande para realizar a sua vontade nesse mundo. Que o mundo está podre no pecado, isso todo mundo sabe, né?
Mas não pertence a nós julgar os nossos irmãos, os nossos queridos que passaram por isso, porque também nós já passamos por tempestades, tragédias aqui no nosso estado. Aí sempre as pessoas gostam de dar opinião, né? Uns dizem, porque aconteceu porque é uma cidade que são quase todos petistas. O outro, porque aconteceu porque a cidade desmatou não sei quantidade de mato. Aí Deus castigou. Porque aqui em tal cidade, porque são todo mundo de direita. Não é isso, meus amados. Deixe de lado essas brigas, deixe de lado essas contendas. Deus não se agrada de contendeiros, né? O mais que você deve fazer é orar por essas pessoas e ajudar se você puder, tá? É o mais importante que nós temos que fazer por essas pessoas. Não é momento de julgar, de dizer o que aconteceu porque isso, porque aquilo, não. Tá? Quando aconteceu no Rio Grande do Sul, muitas pessoas zombavam e diziam, porque no Rio Grande do Sul é isso, agora está acontecendo em outras cidades também. É Deus que sabe, Ele tem o domínio, né? E se Ele não permitir, nada vai acontecer. E se Ele permitir, é a permissão de Deus. Nós não somos nada, somos pó e cinza, assim como nós estamos aqui falando, daqui a pouquinho podemos não existir mais, né? A Bíblia diz que o homem é como a erva, isso é Pedro que falou em uma das suas cartas. O homem é como a erva, a glória do homem é como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor. Quem é que pode bater no peito e dizer que é alguma coisa? Quem é que pode, né, julgar se Deus não deu para nós essa autoridade de nós julgar o nosso semelhante? Mas Deus nos deu autoridade para expulsar toda a obra do mal que se levantar. Esse Deus nos deu autoridade, tá? Para repreender o espírito de contenda, de fofoca, espírito mau, né? Toda sorte de espírito imundo que muitas vezes vem a perturbar a nossa vida, tá? Isso Deus nos deu autoridade para repreender, mandar embora, né? Mandar para o inferno toda a obra do mal. Isso Ele nos deu autoridade, mas não para combater o nosso semelhante, ficar ofendendo um e ofendendo o outro. Não é da nossa parte, tá? E a Bíblia diz, nós devemos amar uns aos outros assim como nós nos amamos. Então que Deus abençoe a todos, que Deus venha abençoar aquele povo, que possam novamente reconstruir a sua cidade, e fica marcado na vida das pessoas, né? Como algo que, quem sabe, Deus está fazendo para provar a nossa solidariedade, né? Deus é sábio, Ele sabe trabalhar, Ele sabe agir, porque muitas vezes o povo encruza os braços, né? Não é um julgamento, eu estou pregando contra o julgamento, mas quem sabe, né? Deus está provando, e Ele tem o direito de fazer isso, de provar a nós, para ver se nós temos estrutura, se nós temos mesmo poder de solidariedade. Tantas pessoas que têm um poder aquisitivo bastante alto, se eles têm mesmo um coração para ajudar essas pessoas, né? E Deus conta com a solidariedade para ajudar o próximo. Quando Ele esteve aqui na face da terra, Ele disse que vocês sempre vão ter os pobres convosco, sempre. Aquela mulher que entrou naquela casa daquele homem pecador, Jesus estava ali dentro daquela casa. Aquela mulher entrou com aquele frasco de azeite, um unguento muito caro, um óleo precioso na época, que usavam para ungir reis, né? Era um óleo precioso de muito valor.
Aquela mulher invadiu aquela sala, quebrou aquele vidro, aquele frasco de unguento, um nardo puro, e ungiu os pés de Jesus com aquele nardo e começou a enxugar com seus cabelos. Aqueles homens ficaram ali aterrorizados de ver aquilo, né? Como isso? Essa mulher entra aí e quebra esse frasco caríssimo, podia ter vendido este líquido precioso e repartido com os pobres. Quem disse isso foi o Judas Iscariotes, né? O ladrão da salva, das ofertas. A Bíblia diz, né? Ele era um traidor. Então, Jesus disse assim: deixa ela. Eu entrei aqui, vocês não me deram nem um beijo. Eu entrei aqui, vocês não lavaram meus pés, como era costume naquela época, né? Lavar os pés dos visitantes. Mas esta mulher, desde que chegou aqui, ela fez esse gesto tão lindo. Os pobres vocês vão sempre ter convosco, vocês vão ter a oportunidade de ajudar os pobres. Eu há pouco tempo vou deixar vocês. Deixa ela fazer esse ato. Isso traz uma lição muito importante para nós. Um dia nós vamos falar sobre isso mais, sobre este assunto, que traz uma lição muito importante para as nossas vidas. Jesus merece toda adoração. Aquela mulher derramou a sua alma na presença de Deus. A sua melhor adoração naquele momento, aos pés de Jesus, reconhecendo, se despindo de tudo aquilo que ela tinha de precioso, ela tinha como precioso, e lançou aos pés de Jesus e ficou adorando o Mestre. Que nós possamos fazer o mesmo, meus amados, se despir do nosso orgulho, do nosso eu, né? E adorar a Jesus em espírito e em verdade, por tudo que Ele é e pode fazer por nós, por tudo que Ele fez já, como nós lemos em Isaías capítulo 53, onde aqui fala sobre Jesus. Isaías 53 profetizou aproximadamente 700 anos antes do Messias. Por isso que ele é chamado profeta messiânico, porque ele profetizou a respeito da vinda do Messias há 7 séculos antes do seu nascimento. Olha como Deus é sábio, é inteligente, e usava os seus profetas já desde a antiguidade para profetizar a respeito do nosso Salvador Jesus. Aí ele, no capítulo 53, ele descreve, né, o que Jesus ia passar, e passou. Quem deu crédito à nossa pregação, ele disse, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque os judeus achavam que o Messias, o Salvador, ele viria e nasceria num berço de ouro, que seria uma pessoa importante na sociedade, que nascesse num palácio, que seria uma pessoa muito estudada das leis, né? Quem sabe eles estavam esperando uma pessoa assim, com todos os seus atributos. Aí de repente ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós, para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Porque Jesus era humilde, uma pessoa humilde, filho de José e de Maria, que nasceu numa manjedoura. Então o povo daquela época não acreditaram no Mestre, não acreditaram que ele seria o Messias, porque ele apareceu do nada, né? Nascendo de uma manjedoura, tendo que fugir para o Egito para não ser morto por Herodes. Lá Deus guardou aquele menino, e ele se criou, a Bíblia diz, em conhecimento e em estatura, e foi desprezado, o mais indigno entre os homens, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Tá falando
exatamente o que aconteceu com o Messias. Os religiosos da época, os judeus da época, desprezaram ele. Desprezaram o Messias. Não fizeram dele caso algum. Mas Isaías disse assim, ó, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, tá? Não pela dele, que Jesus não tinha pecado. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele não tinha pecado. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E ainda diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos, a Bíblia diz, Isaías 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Viu? Nós fazíamos o que queria, segundo nossos caminhos, segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, como abelhas sem mestres. E eu sempre digo que enxame sem mestre, chama de abelha sem mestre, não prospera. Não vale a pena correr de atrás, porque não prospera. Assim é a igreja sem pastor, sem mestre, sem um chefe, um topetudo, chamado por Deus, vocacionado, direcionado para atender o rebanho. Tá? Então tem que haver o mestre. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele não amaldiçoou aquelas pessoas que estavam ali crucificando, cuspindo no seu rosto, colocando a coroa de espinhos na sua cabeça. Né? Quando o prenderam, ele disse, deixa que se cumpra toda. Quando ele foi batizado, melhor, pelo João Batista, João Batista não queria batizar ele. Porque João Batista sabia que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele disse, deixa, me batiza sim, João. Convém que se cumpra toda a justiça de Deus. Da opressão e do juízo foi tirado. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Então, meus amados, esse texto está falando de Jesus que passou por nós lá na cruz, que pagou um alto preço pela nossa salvação, pelo nosso perdão. Ele pagou esse preço. Ele foi ao Calvário, ele se entregou a si mesmo por nós, riscando de nós a dívida que nós tínhamos com Deus, pagando a dívida e se colocando como nosso mediador entre Deus e o homem. Isso se chama Jesus de Nazaré, que derramou seu sangue por nós, tá? Para pagar o preço da redenção. Como no Antigo Testamento, para a pessoa ser livre dos seus pecados, tinham que pegar um cordeiro imaculado, sem mancha, são, e oferecer um sacrifício perante um altar, para que subisse até as narinas de Deus a sua fumaça, para que as pessoas recebessem o perdão dos seus pecados. Jesus foi o cordeiro por nós. No Antigo Testamento, ele se fez sacrifício por nós.
Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi levado para o sacrifício. Lá ele foi moído, lá ele foi morto, foi sacrificado. E Deus recebeu o seu sacrifício. E nos perdoou. Nos perdoou. Então não tem o que nós, irmãos, amigos, justificar diante de Deus para nós ser salvos, a não ser pelo sacrifício de Jesus. Paulo foi claro em dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ali ele começou a citar algumas coisas. Será que é a morte? Não. Será que é a vida? Não. Será que a altura? Também não. A profundidade pode ser também não. Nada, ele disse, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Deste amor tão grande, ao ponto de se oferecer como sacrifício para nos dar a salvação da nossa alma e o perdão por nossos pecados. Então, nada nos poderá nos separar. Eu sempre digo, meus amigos, meus irmãos, eu poderia dizer que teria inúmeros motivos suficiente para eu nunca mais pisar dentro de uma igreja, porque eu já passei na vida de perseguições, de tantas coisas que me entristeceram na vida espiritual. Mas eu entendi isso como prova para estruturar a minha fé, e não como desculpa para mim deixar os caminhos do Senhor. Eu escutei um dado um dia desses, de um pastor que estava pregando em um vídeo, que me arrepiou. Ele disse bem assim, ó: tem mais pessoas, tem a quantidade de pessoas desviadas da igreja, ou afastadas da igreja, porque essa palavra não se diz mais, afastadas da igreja, equivale à quantidade de membros da igreja, daqueles que estão dentro da igreja. É um dado alarmante, meus amados irmãos. E nós poderíamos citar culpados, nós poderíamos dar razões para as pessoas pelo que muitas vezes passaram, e não vou ser injusto aqui nas minhas palavras, de dizer que eles não tinham razão. Tá? Todo ser humano ele é fraco, a carne é fraca, muitas vezes a pessoa está na fraqueza espiritual, e muitas vezes ele é ofendido verdadeiramente, né? Como eu fui muitas vezes. E muitos não têm estrutura para suportar muitas vezes uma aprovação. Isso é bem verdade que acontece. Bem verdade que acontece. Porque o inimigo, ele ataca, ele procura samear contendas, e muitas vezes as pessoas não têm maturidade para resolver um problema e expõem a vida de uma pessoa que muitas vezes foi ofendida, foi maltratada, como eu já vi com meus próprios olhos. Uma vez eu vi um pastor excluir um jovem da igreja sem motivo aparente, sem um motivo justo, mas simplesmente porque era o costume dele, não queria que fizesse, pronto, excluiu da igreja. Esse jovem teve muitos anos parados na fé, mas hoje, graças a Deus, ele está servindo a Deus com a sua família. Eu não tiro a razão dos nossos irmãos, porque muitas vezes faltou estrutura espiritual, mas não que a pessoa possa dizer: eu tenho motivo, porque o Paulo não deixou razão nenhuma. Ele disse: nada poderá nos separar do amor de Cristo, nada, ele disse, porque o sacrifício de Jesus lá na cruz, ele foi tão grande a ponto dele dar sua vida
derramar o seu sangue como um cordeiro mudo. Não abriu a sua boca, perdoa até mesmo aqueles que estavam transpassando a lança, aqueles que colocaram coroa na sua cabeça, aqueles que chicotearam. Todos eles, Jesus disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa até mesmo o ladrão da cruz, aquele que estava à sua direita, enquanto um dizia, zombava dele, dizia: desce da cruz, e salva-te a ti, também a nós, se tu é o Cristo. O outro disse ao contrário, diferente, disse assim: nós merecemos estar aqui por nossos pecados, pelos nossos feitos, mas esse aí, não merece estar aqui. Ele não fez coisa alguma para estar aqui. E olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou com aquele olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, e disse: hoje mesmo, hoje, não é amanhã, não é depois, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é aquele que pode perdoar pecados, meus amados, que pode realizar uma grande obra na sua vida, na sua família, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele tem autoridade para isso. Ele morreu, mas ressuscitou. A Bíblia diz que ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus lá no céu. E ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Ele é Deus, porque ele foi lhe dado todo o poder. E ele nos deixou esta missão que nós estamos aqui nesta noite. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É duro, é uma missão dura. É uma mensagem dura também. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, é clara, a mensagem é clara, será condenado. Porque rejeitou o sacrifício de Jesus lá na cruz. Eu contei já para os nossos irmãos aqui um testemunho de alguém que foi condenado há muitos anos, no tempo dos faroestes. Foi condenado a prisão perpétua. E estava lá no presídio, preso. Condenado à prisão perpétua. Mas alguém intercedeu para o governador da época para que ele fosse perdoado, lhe desse anistia, o perdão. Então o governador assinou um decreto perdoando aquele homem. E para ele entrar no presídio, era permitido entrar no presídio somente pastor, que tinham, por lei, o direito e autorização para entrar no presídio, naquele lugar. Então o governador se disfarçou de pastor e colocou aquele decreto no meio da Bíblia e foi ao presídio entregar o decreto de perdão para aquele homem, que estava condenado à morte perpétua, à prisão perpétua. Então, alguém lhe disse: fulano, tem um senhor aí que quer falar contigo. É um pastor. E ele quer conversar contigo. Ele disse: eu não quero saber de pastor, de ninguém. Tá, mas ele precisa falar contigo. É muito sério que ele quer falar contigo. Não, eu não quero. Diz para ele que eu não quero. Eu rejeito, eu não quero falar com ele. Então o pastor saiu e virou as costas e foi embora. Por quê, meus amados? A pessoa, ele só vai para o inferno, irmãos,
não pelos pecados que cometeram, mas pelo perdão que nós rejeitamos. Tá? Pecado, irmãos, todo mundo pratica. Isso é impossível um ser humano não pecar. É difícil. Por isso que nós temos um advogado hoje para nos perdoar. Que Jesus pode perdoar, Ele tem poder. Quando nós se arrependemos de todo o coração. Mas quando nós rejeitamos o perdão, não tem como Ele nos perdoar. Porque nós o rejeitamos. Nós não quisemos aceitar o perdão divino. Aquele homem tinha dentro da Bíblia a sentença de perdão, o decreto de perdão, e ele não recebeu, não aceitou, rejeitou a sua liberdade. Quando nós, irmãos, aceitamos o perdão de Jesus na nossa vida, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da opressão do inimigo, que nós estávamos condenados eternamente pelos nossos feitos. Por natureza, nós já nascemos em pecado. Mas Jesus assinou o decreto de perdão lá da cruz e selou com seu sangue. E disse: você está perdoado. É somente você receber e aceitar o perdão divino. Não precisa, irmãos, subir um morro de não sei quantos metros de joelhos para pagar promessa. Não precisa fazer sacrifícios de tolo, mas somente aceitar, receber, se humilhar, e nós vamos receber de Deus a salvação e o perdão para nossos pecados. Glória a Deus. Vamos ouvir mais hinos na nossa programação. Ao romper da aurora. Que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensar em desistir, mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer: vai orando, não desista de bater, que essa porta vai se abrir. Bate na porta até abrir, volte a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênção. Acredite e lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo.
está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênçãos. Acredite e lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas e 45 minutos. Muito bem, ouvimos esses lindos louvores para o vosso elevo espiritual. Essa Vanessa, Amanda Vanessa, Deus levantou essa menina de uma forma extraordinária. Até ela sofreu um acidente, né, Lara? Até hoje está em coma, né? Eu acho que ela já está meio se sentando na cama, eu acho, mas ela passou por um momento muito difícil. Já faz, acho que uns 5 anos que ela passou por essa tragédia, num acidente de automóvel muito violento. E hoje ela está acamada, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Quero agradecer aqui a mensagem do irmão Francisco Vieira, de Porto Vera Cruz. Está na escuta e pede um louvor. Obrigado, irmão, pela participação. Deus abençoe. Eu tenho um amigo aí em Porto Vera Cruz que muitas vezes me visitou aqui em São Nicolau. O Slotfeld. Nunca mais veio, mas muitas vezes veio na nossa casa. Lembro muito do sobrenome dele, Slotfeld. Também quero agradecer as mensagens que tem vindo para nós aqui também no WhatsApp, no Facebook da rádio. Já vamos orar em favor dos pedidos de oração. Mandar meu abraço também para o Jonatas, lá em nosso filho Jonatas, lá em Evangelista, né? Lá em Relvado, Campo de Nova Brécia, Pastor Borba e família. E aconteceu umas mudanças por lá, tá acontecendo, né? Umas mudanças por lá, e eu creio que ele vai deixar a cidade de Relvado, vai se mudar para Nova Brécia. Houve umas mudanças de campo lá, eclesiástico, e eles estão se concentrando em Nova Brécia, Coqueiro Baixo, por lá. Deus sabe também de todas as coisas. Não sei se eles vão permanecer por muito tempo lá. Deus é o dono da obra, né? Quero agradecer aqui nosso irmão Daniel Oliveira, confirmando a audiência. Um abração para o senhor e sua família. Também, nós já falamos, né, no início do programa sobre ele. Irmão Pedro Tiago também, um abração para o irmão Pedro. Tiago Tico, nós conhecemos, né? Deus abençoe, servo do Senhor. Irmã Margarida dos Santos, Deus abençoe ela. A irmã Lore, nossa missionária Lore Klein, a paz do Senhor Jesus. Irmão, estou na escuta, está muito lindo. Deus abençoe a irmã Lore, nossa amiga missionária, fazendo a obra de Deus por esse estado. Evangelista irmão Jacizile, está confirmando a audiência, para o Senhor, estamos na escuta, abraço para o Senhor também. E a nossa querida Jurema Malaquias Moraes, lá de Canoas. Essa irmã, ela nos abençoou muito. Uma vez ela veio nos visitar aqui em São Nicolau, e nós estávamos com 1 hora de programa somente. Ela disse, mas é muito pouco, não viu? É muito pouco 1 hora. Eu vou ajudar vocês com mais meia hora de programa. E por muito tempo ela nos ajudou aqui com meia hora de programa. E Deus tem abençoado eles. O Eduardo, o irmão Eduardo, seu esposo, seu filho que está lá na Itália, Alemanha, por lá, na Europa. Deus tem abençoado muito eles, as empresas da irmã Jurema, também do irmão Eduardo. São pessoas do nosso coração, pessoas queridas do nosso coração. Quando nós vamos em Canoas, eles nos recebem com tanto carinho. E uma vez levaram nós para Gramado e Canela, tivemos um passeio maravilhoso.
E nós ficamos muito felizes. E eles têm também passado por momentos difíceis, de enchentes, né? Inundou as fábricas deles lá, inundou também a casa deles. Mas Deus tem guardado eles, tem abençoado eles de uma maneira muito especial. Então, a nossa gratidão sempre por vocês, pela vida de vocês e por tudo que vocês têm feito por nós, pela nossa família e pela obra de Deus. Tá, irmã Jurema? Deus continue abençoando ricamente todos vocês aí, tá? A gente nunca esquece. E ela fez mais promessas e eu também não esqueci. Deus vai fazer cumprir, né, irmã Jurema? As promessas em nossas vidas, né? Porque Deus é bom e é maravilhoso. Tá bom, meus amados? Se possível, Lara, achar para nós aí com Jair Pires, o campeão. Depois nós encerrar o nosso programa com esse louvor. É muito linda a letra desse louvor. É antigo, mas traz uma letra muito linda. Então, nós vamos agradecer a todos os nossos irmãos, nossos amigos, de longe e de perto, pela audiência aqui no nosso programa. E vocês sempre estão conosco todas as quintas-feiras aqui. Essa mudança de horário nos fez perder alguns colaboradores, nos fez ganhar outros. A vida é essa, meus amados. Nós não podemos agradar a todos, infelizmente não podemos. Não temos condições de agradar a todos. Qualquer mudança que nós fizemos, uns vão ficar tristes, outros vão ficar felizes. Então, a vida é essa, né? E vamos em frente, porque estamos nas mãos de Deus e Ele sabe de todas as coisas, tá? Eu gostaria de falar o nome de muitas pessoas aqui, de muitos amigos aqui. O tempo não nos permite, mas nos próximos programas a gente vai falando no nome de mais pessoas que são nossos intercessores pelo nosso programa e também admiradores do nosso trabalho, tá? Só Deus para recompensar todos vocês. Querido e amado Salvador, nós queremos te agradecer, Senhor, por este programa, pelos nossos ouvintes que sempre estão colaborando conosco e também sintonizados na programação. Deus, nós te pedimos que o Senhor estenda as suas mãos de misericórdia e abençoe cada um com as mais ricas bênçãos do céu, dando saúde, dando paz no coração, contemplando a todos, Senhor, com o teu olhar de misericórdia e suprindo todas as necessidades, que nenhum de nós venha passar por necessidades, mas que o Senhor venha nos assistir, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Eu sei que o Senhor está conosco todos os momentos, nas horas ruins, nas horas boas, na hora da bonança e também na hora da provação. O Senhor nos prova, porque o Senhor nos conhece e sabe a nossa estrutura, como disse o salmista. Lembra que nós somos pó na tua presença. Nos ensina cada dia mais a aprender os teus estatutos e as tuas leis. E ensina-nos a guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Senhor, abençoai a minha família, minha esposa, meus filhos. Abençoai, ó Deus, nossos colaboradores, os nossos amigos, nossos vizinhos, a nossa cidade, nosso estado e a nossa nação brasileira. Com o teu olhar de misericórdia em momentos conturbados que estamos vivendo, o Senhor venha desfazer toda a obra do mal e venha dar paz para todos nós. Deus, nós oramos em favor daqueles que estão desempregados, daqueles que estão acamados, enfermos, daqueles que estão aflitos e oprimidos. Senhor, olha com o teu olhar de misericórdia, estenda as tuas mãos de poder para fazer uma grande obra. Olha pela tua igreja que está evangelizando e fazendo a obra missionária, Senhor, a obra social. Deus, usa as pessoas para o bem daqueles que são necessitados, para que se cumpra a tua palavra, Senhor. Dê misericórdia para quem precisa de misericórdia. Assim nós oramos, continua conosco, Pai. Nos dê um final de semana cheio de bênção, em nome de Jesus. Amém.
Fique com Deus. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira com mais um programa Maranata. Agradecemos os trabalhos técnicos da Lara e voltaremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira com mais um programa Maranata. Até lá, na paz do Senhor. Amém. Vencer na vida, uma coisa é preciso fazer: ter coragem, lutar